Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 22 do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui mais uma vez com meu colega professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Beleza, Alberto? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a letra de uma música. É isso mesmo. Nós vamos conversar sobre a música Admirável Chip Novo, da cantora brasileira Pitty. Bom, para quem ainda não sabe, a Priscila Novaes, conhecida como Pitty, é uma artista baiana que vem fazendo sucesso desde 2003, quando lançou o álbum Admirável Chip Novo, que é o nome dessa canção que vamos discutir aqui. A Pitty, pessoal, ela sempre teve uma pegada mais roqueira, mas ela tem se mostrado muito aberta a outros gêneros. Inclusive, em 2023, para comemorar 20 anos desse álbum, ela chegou a relançar uma nova versão contendo regravações com outros artistas, como Ney Matogrosso, Emicida, Planet Hemp e vários outros. Para a gente não ter problemas de direitos autorais do áudio, nós indicamos que você ouça por aí a canção Admirável Chip Novo e você vai encontrar facilmente essa música em diversas plataformas. A versão original a gente poderia rotular como se fosse um pop rock. Então a gente vai discutir a letra da música. Eu, obviamente, vou poupar o nosso ouvinte dos meus dotes de cantor e eu vou apenas recitar a letra. Vamos lá. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão os meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vêm eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor. Não, senhor, sim, senhor. Alberto, essa música, né, vamos colocar aí a data dela relativa ao álbum, 2003, ela capta um momento de um processo assim de globalização da internet, né? A internet estava se tornando comum em diversos países, inclusive no Brasil, se tornando cada vez mais popular. Isso já tem pouco mais de 20 anos. E, assim, no caso desse processo de globalização, ao reproduzir essas relações de dominação econômica de determinados países, de alcance das informações a nível mundial, das produções culturais de diversos países, será que isso não pode carregar um efeito inverso? Por exemplo, uma dinâmica que trouxesse, por exemplo, uma uniformização de padrões de gosto, de opinião a nível mundial, a nível comportamental, e aí aos poucos a gente acabar tendo uma perda de individualidade das pessoas, de diluição das culturas locais? O que você acha? Bem, realmente eu me recordo, né, e a literatura é vasta sobre isso, de que a internet, quando surgiu, ela carregava uma promessa muito importante, né, que era da democratização da informação, tanto na sua produção quanto no acesso a ela. Então havia toda uma concepção de que na web, né, que significa rede em inglês, haveria um aumento de liberdade e que cada indivíduo seria portador da capacidade e da condição de produzir conteúdo, de ter voz, de ser ouvido
ao mesmo tempo também teria essa capacidade ampliada para receber informação que seria produzida por outros. Então a ideia basicamente era de que haveria uma horizontalização, né, no mundo, nesse aspecto do contato com a informação, produção e consumo da informação. O que a gente foi vendo ao longo dos anos, né, é que essa realidade que talvez no começo, né, em alguns espaços possa ter se realizado em maior ou menor grau, ela foi sendo capturada pela lógica capitalista, né, e foi se convertendo numa dinâmica que foi reproduzindo relações assimétricas que sempre aconteceram. O que isso quer dizer? As empresas, né, ou seja, foram ocupando espaço nesse território. Eu me lembro que lá atrás o termo bem famoso eram os portais. Então, os portais de notícias, os portais de matéria, os portais de informação. E dentro desses portais, que eram então sites, havia todo um conjunto de oferta de serviços, de produtos, né, para compras, ainda era embrionário naquele momento, mas de comunicação, de interação. Isso ao longo do tempo, né, ou seja, foi se maximizando até a gente chegar no que a gente hoje conhece como Big Techs, né, ou seja, que inauguraram, né, ou seja, uma nova página, né, no acesso às mídias digitais, no acesso à interação, no acesso à informação, no acesso à compra, agora sim. Então a gente vê que nesse movimento da internet, né, algo que ela, em princípio, carregava em potência, foi rapidamente sendo substituído, capturado, né, pela lógica anterior a ela, que é a lógica, ou seja, onde quem realmente detém o poder em grande escala são grandes corporações econômicas, são grandes corporações em termos de poderio, né, midiático, em termos de poder de contratação de personagens, em termos de domínio de tecnologia, de manejo, né, dessas tecnologias. E conectando diretamente com o que você falou, a gente percebe, né, com bastante facilidade, de que ao atingir, né, ou seja, cada vez locais mais distantes e antes menos atingidos, a internet, né, ao levar todo um conjunto de informações cada vez mais, portanto, produzidas a partir de poucos, mais grandiosos centros de informação, grandes empresas, a gente percebe que o percurso, né, é de que cada vez as pessoas e as sociedades ao redor do mundo tenderão a se tornarem muito parecidas umas com as outras, né? Então, ou seja, em termos de linguagem, em termos de vestimenta, em termos de alimentação, em termos de gostos e práticas culturais, porque os mesmos fenômenos acabam sendo reportados, dirigidos e acabam por alcançar cada vez mais diferentes sociedades com o mesmo apelo, que é esse apelo de adesão daquelas sociedades a um padrão comum que lhes chega diuturnamente. Então, eu acho que faz sentido a gente perceber e ficar atento a em que medida, né, a internet um veículo portador, né, de carregar influências culturais, valores sociais, cada vez mais homogeneizadores, ao passo que ela alcança cada vez mais pessoas, cada vez com mais poder e concentra cada vez, né, mais ao redor de si a sociabilidade, a interação e a relação entre as pessoas, né? Ou seja, é importante que a gente perceba, né, ou seja, o quanto disso carrega em potência para interagir culturalmente e quanto devemos ficar alertas, portanto, para que ao entrar em interação a gente não tenha a substituição de uma prática, de uma cultura, de uma sociedade pelos valores de outra sociedade. Alberto, você deu uma resumida boa, assim, do que a gente acompanhou acontecer com a internet nesse espaço aí de 20 e poucos anos, digamos assim. É até importante lembrar o nosso ouvinte do porquê a música também se chamar Admirável Chip Novo. Isso é uma referência muito clara, né? Na verdade, a gente percebe isso pelo trabalho da Pitty, quando ela lançou o álbum. Havia uma clara inspiração em um livro muito famoso do século XX chamado Admirável Mundo Novo, né, do escritor Aldous Huxley, que é considerado um dos grandes livros do século XX para mostrar assim um futuro distópico, né, que a gente até já abordou isso em outros episódios do podcast. Ou seja, aquele futuro mais sombrio, onde a sociedade muitas vezes acaba sendo oprimida por um grande irmão, uma grande entidade opressora, as pessoas sem poderem ter liberdade de expressão, né? O livro Admirável Mundo Novo trata um pouco sobre isso. E você lembrou bem que, assim, né, tanto a Pitty quanto a gente mesmo, lembrando o que aconteceu com a internet no passado,
No início, a internet ela foi muito bem-vinda e ela realmente indicava um processo que você chamou de horizontalização. Realmente, eu lembro que a gente no início, no final dos anos 90, principalmente, a gente estava muito empolgado com o que a internet seria capaz de oferecer, ou seja, as pessoas produzirem seus próprios conteúdos digitais sem depender de determinadas empresas de mídia, por exemplo. Foi a época em que começou a se falar muito de criar-se blogs, depois vlogs, fotologs. Só que o momento em que a Pitty criou a música já indicava um processo muito intenso, né, como você já comentou, de comercialização da internet. E hoje em dia a gente vê realmente esse modelo aí muito pasteurizado, né, uma internet muito comercial sendo oferecida por aí. Vou até aproveitar e comentar uma outra coisinha, né, que o nosso ouvinte percebeu também na letra da música, que a Pitty ela faz uma brincadeira com diversos verbos sendo colocados no modo imperativo da língua portuguesa, né? Ouça, pense. E por que isso? Né? Na verdade, é proposital, né? Ela está fazendo ali uma crítica assim, bem forte ao que acontece, por exemplo, nesses modelos comerciais de venda de produtos, em propagandas, onde a gente recebe, através desse verbo, um sentido de ordem, né? Tipo, você tem que comprar esse produto, você tem que beber determinada bebida. E aí isso encaixa muito bem no que ela representou dentro da música, que é indicar um personagem que está muito robotizado por conta disso. Ele está sendo colocado por um sistema meramente para receber ordens. Isso é exatamente o que acontece, por exemplo, na área da computação, quando você programa máquinas, né? Quando você programa computadores, normalmente o jeito de programar mais simples que se aprende, aquele que é a base, inclusive para outros estilos de programação, é um modelo muito imperativo, ou seja, a gente dá ordens para as máquinas para elas realizarem determinadas tarefas, e a máquina está lá simplesmente para obedecer. É interessante a gente até lembrar desse paralelo. Agora, Alberto, hoje em dia a gente tem também uma versão mais sofisticada disso acontecendo, né? Que são essas plataformas trazendo assim processos de padronização de gostos, de culturas, por meio de algoritmos cada vez mais sofisticados, né? A gente até já abordou um pouco mais disso em outros episódios, e esses algoritmos agora nos oferecem muito, assim, muito do mesmo, ou seja, a partir do momento que ele percebe determinados gostos, ele vai oferecendo cada vez mais aquilo para nós, supondo que a gente só goste daquilo que ele captou em nosso perfil. E aí, o que você acha disso? Sem dúvida. Inclusive numa linguagem que o ouvinte, a ouvinte identificarão rapidamente, a gente percebe muitas vezes até apelo, às vezes, de algumas páginas ou de algumas plataformas ou canais pedindo, olha, não esqueça de curtir essa página ou esse episódio, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, quer dizer, porque a própria forma de operação, né, desses espaços é a do reforço daquilo que está sendo mais visto, né? Isso pode ir de encontro frontalmente justamente com essa diversidade que a internet prometia maximizar e estimular, né? Ou seja, se cada vez o reforço positivo será dado somente àquilo que é mais visto, que é mais compartilhado, que recebe mais curtidas, né, no termo próprio desse espaço, o que a gente vai ver acontecer é que cada vez mais as grandes iniciativas, aquelas que têm mais impulsionamento, aquelas que acontecem com mais frequência, aquelas que por uma razão ou por outra estão mais expostas nas próprias mídias, vão acabar tomando cada vez mais espaço e invisibilizando pequenas iniciativas, invisibilizando pequenas produções, invisibilizando, portanto, essa mesma heterogeneidade, essa mesma diversidade que lá atrás, como a gente comentou, né, esse grande espaço virtual chamado internet prometia valorizar. Né? Então, dificilmente, por exemplo, se eu gosto de algum estilo musical, né, ou seja, e o conjunto que eu gosto, né, o artista que eu gosto não é tão famoso, é local, de uma pequena cidade, é um iniciante, dificilmente, por si só, ele terá um espaço, né, um espaço semelhante àquele que a grande indústria, que está nas grandes plataformas, que recebe impulsionamento, que está na televisão, que está no rádio, que recebe mais curtidas, terá. Né? Ou seja, então, no médio prazo, a tendência é que a gente tenha, de fato, uma estratificação bastante significativa e, portanto, reproduz aquela lógica
que a gente também alertou lá no primeiro comentário anterior à internet, que quem está mais presente nos espaços valorizados pelo poder e pela economia continuará sendo mais visto, continuará tendo mais visibilidade em relação aos outros. E para concluir, onde que o avanço tecnológico da virtualidade, né, dá mais um passo em direção ao aumento disso? Porque agora, diferentemente do outro momento anterior na história, na internet, né, em que a circulação era um pouco mais limitada, virtualmente a gente chega a qualquer lugar, né? Então, cada vez mais iniciativas podem alcançar o mundo inteiro de forma constante, de forma frequente, né? E estão disputando espaço com pequenas iniciativas que tenderão a murchar, tenderão a cada vez ficarem mais circunscritas, né? Ou seja, a pequenos nichos, e, portanto, nesse sentido, eu entendo que é possível falar, né, num futuro de uniformização cultural, de ampla hegemonia cultural, de pequenos setores, né, ou seja, que detêm essas ferramentas, que detêm os instrumentos, que detêm, né, a propriedade disso que a gente chama, portanto, de Big Techs. Muito bem. Então o nosso ouvinte deve ter percebido que às vezes uma letra assim aparentemente tão simples, né, tão curtinha como é o caso da Admirável Chip Novo, gera uma discussão bem interessante e uma música de mais de 20 anos ainda está bastante atual, dada a realidade que a gente está percebendo com a internet dos tempos atuais. A gente está caminhando agora para o final do nosso podcast. Alberto, eu vou te passar para você fazer algum comentário final, alguma dica para o nosso ouvinte, fique à vontade. Bom, me chamou a atenção, né, ao escutar essa música novamente, né, já que de alguma forma fez parte da minha juventude, mas há muito tempo que eu não escutava, né? Então me veio a lembrança um conceito, né, de dois filósofos alemães da primeira metade do século XX, né, chamado Theodor Adorno e Max Horkheimer. Nomes podem parecer complicados, mas o que eles colocaram é bastante simples de ser compreendido, né? Um conceito criado por eles, que é o de indústria cultural, né, primeiramente chamado de cultura de massas e depois rebatizado para a indústria cultural, justamente para significar, né, ou seja, uma manifestação de padrões, né, de gostos e de práticas que não estavam ligados às massas, não estavam ligados à população, por isso não seriam, portanto, cultura de massas, mas ligados às elites, aos setores dominantes, por isso indústria cultural, né, nessa repaginada do termo. Eles identificaram naquele momento, né, de amplo desenvolvimento da tecnologia, da comunicação, sobretudo sobre o capitalismo, de que, de fato, havia um conjunto de ações, né, um tipo de sistema de estratégias já pensadas e planejadas com direcionamento para estimular o consumo das pessoas. Já não mais para que esse consumo meramente atendesse necessidades objetivas, necessidades práticas, mas agora o consumo atendendo a outras necessidades, a produção de lucro, né, a acumulação de bens ou reprodução de valores. Mas isso sempre definido pelos proprietários dos meios de produção, isto é, pelos proprietários das máquinas, das grandes empresas, pelos proprietários das formas de produção da sociedade dominante. O que ocorre, portanto, é que, de uma forma, nesse processo, perdão, só recapitulando, onde nesse processo todo, o consumidor ele seria simplesmente um objeto da realização da mercadoria, um objeto da realização desse objetivo de vender coisas para as pessoas. E o que acontece é que, de forma indissociada desse processo, é de que, com mercadoria, além dela própria em si, além de atender uma necessidade objetiva por vezes, ou dela ter um caráter palpável, né, material, que a gente observa, na mercadoria vão também valores, vão também formas de pensar e vão também formas da pessoa estar no mundo. Vai, portanto, embutida na mercadoria aquilo que a gente chama de ideologia, ou seja, divisão de mundo, né? E aí, nesse sentido, aí, recuperando até a última pontuação que a gente fez, a cultura ou as culturas pelo mundo, elas vão deixando pouco a pouco ser algo que é produzido pelas comunidades, de algo que faz sentido dentro de cada comunidade, né, e que vai se construindo ao longo da história daquelas comunidades, símbolos, palavras, termos, hábitos alimentares, hábitos religiosos, ou seja, tudo aquilo que a gente conhece como uma cultura, né, em linhas práticas, isso vai passando a ser uma mera reprodução
de uma ideologia, ou seja, de um conjunto de valores ou de um conjunto cultural que está definido de forma central pelas classes dominantes, né? Através justamente dessa mercadoria comercializada, né? E como uma espécie de um cavalo de Troia, né? Ou seja, dentro da mercadoria vai ali um montão de coisas que vão transformar aquela sociedade na ponta onde aquela mercadoria é consumida, né? E isso vem sendo potencializado maiormente também, como já falamos, para fechar, pela tecnologia, né? A gente compra uma coisa hoje aqui no computador, amanhã de manhã chega na minha casa. Eu vou aqui num site desses populares aqui, tem um monte que a gente conhece, daqui a 2 semanas minha mercadoria é chinesa para minha casa, né? O que a gente percebe, né, é que de fato a tecnologia ela transformou radicalmente as relações e não só pelo consumo, mas mais profundamente por aquilo que está embutido na mercadoria que é comercializada pelo consumo. Gilvan. Valeu, Alberto. Eu também deixo uma dica para o ouvinte, além de escutar a música da Pitty, Admirável Chip Novo, conhecer também o livro, né, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu tenho o livro, é um livro super interessante, clássico, e quem sabe no futuro a gente até usa o livro para fazer uma discussão interessante aqui no nosso podcast. Pessoal, por hoje a conversa termina aqui. A gente se vê em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, Alberto. Valeu todo mundo. Um abraço. Um abraço a todos e todas. Até a próxima.